Fala galera, segunda-feira de carnaval. Hoje é dia de hoje. Hoje é dia 16 de fevereiro. Tô aqui, trazer para vocês um vídeo um pouco diferente, que eu vou falar um pouco sobre o porquê que eu escolhi correr 16 quilômetros em 2026. Da onde que eu tirei esse objetivo, da onde que eu tirei esse desafio, qual o intuito disso. Porque a uma primeira vista parece algo muito aleatório, né? E confesso para vocês, concordo com qualquer pessoa que pensar assim, concordo plenamente, parece mesmo. Mas tem toda uma ideia, um racional, um conjunto de vivências e experiências por trás que com certeza pode ajudar outra pessoa também a ela trazer isso para a própria vida dela também. Eu sou uma pessoa que no meu dia a dia eu defendo muito como o esporte pode melhorar e pode mudar vidas, e eu acredito nisso de verdade, cara, do fundo do meu coração mesmo, e porque eu vivenciei isso. Os meus últimos anos da minha vida foram todos vivenciados a partir desse preceito. Minha vida toda melhorou a partir do momento em que eu peguei o esporte, coloquei ele como um dos pilares na minha vida, comecei a levar ele muito mais a sério, porque isso fez com que tudo que eu aprendia no esporte, levando ele a sério, como se fosse uma profissão mesmo, como se fosse um atleta, eu passava para todas as outras áreas da minha vida, seja trabalho, seja estudo, seja família, seja relacionamento, seja qualquer outra coisa, e isso me tornou uma pessoa muito melhor em todas as áreas da minha vida. Tá, mas da onde que vem então a ideia de querer correr 16 km? O que isso tem a ver com o que eu tô falando? Isso tem a ver justamente com o que eu já vi que deu certo para mim em outros anos, principalmente 2023, 2025, e eu quis replicar a mesma forma que deu certo para mim nesses outros anos, nesse ano também. Em 2023, eu estava ali um ano recém-formado, né? Tinha acabado de me formar em administração, e eu tinha acabado de também, no final de 2022, ser promovido, né? Então eu estava num ano, cara, diferente para mim. Eu estava pela primeira vez trabalhando no emprego e dessa vez já formado, né? Não estava mais na faculdade. E nesse ano, na metade desse ano, eu lembro que eu começo esse ano numa consultoria com um grande amigo meu, o Luan, e na metade do ano eu tive resultados muito bons nas primeiras 8 semanas, 6 semanas, cara, pela primeira vez na minha vida, depois de anos treinando, sem estar satisfeito com meus resultados, com meu corpo, em 8 semanas ali, seguindo um negócio à risca, seguindo um planejamento à risca, e cara, dando tudo que eu tinha naquilo ali, eu mudei completamente o meu físico, e eu comecei a olhar e falar, caraca, depois de 4 anos, pela primeira vez eu olhei no espelho e falei, tô gostando do que eu tô vendo, tá irado. E chega na metade desse ano de 2023, já ali há uns 6, 8 meses trabalhando com o Luan, eu virei pro Luan e falei, Luan, eu agradeci ele pelo trabalho que a gente fez junto, por tudo que a gente fez junto, aprendi muita coisa com ele, mas falei, cara, agora eu quero me testar. Eu quero ver até onde eu consigo ir sozinho, e eu quero ver se eu gosto disso aqui mesmo ou se eu só tô fazendo porque eu tô te pagando e eu criei um compromisso com você. Quero ver até onde eu consigo ir sem ter ninguém para eu criar um compromisso somente comigo mesmo. E ali em julho de 2023 eu comecei a fazer um cutting em que eu saí desse físico aqui com 71, 72 quilos na época mais ou menos, e em dezembro de 23 eu cheguei nesse físico aqui com, se não me engano, 64, 65 quilos. Então foram 4, 5 meses ali em que eu me voltei completamente focado para esse objetivo, e coincidentemente ou não, na medida em que eu estava cada vez mais focado em melhorar o meu físico, em seguir o meu planejamento, em reajustar o meu próprio planejamento de acordo com minhas respostas, em fazer o negócio dar certo de todas as formas possíveis, o meu foco no meu trabalho, meu foco nos meus estudos, meu foco em todas as áreas que eu julgava importantes na minha vida, cara, também se elevou completamente. Tanto que eu termino esse ano com esse físico aqui, que eu mostrei para vocês, 64, 65 quilos, e eu terminei esse ano também ganhando uma premiação individual no meu trabalho, que foi a premiação de colaborador do ano,
E eu também termino com a minha primeira promoção, depois de sair de estagiário na empresa, em que eu saio de assistente e vou para analista. E no final desse ano também, já com toda a motivação de todos esses resultados, e tanto físicos quanto no trabalho, eu também comecei ali um projeto a nível nacional dentro da empresa, com a parte dentro da minha área do comercial, que, cara, me deu muito trabalho na época de fazer. Eu trabalhei dias e dias e dias em um só projeto, mas no final das contas deu um resultado muito bom, aprendi muita coisa e, cara, vivenciei muita coisa muito legal disso. E tudo isso começou com uma escolha de uma mudança física, a mudança que eu mostrei para vocês. Só que isso foi carregando todo o resto da minha vida junto comigo, e ali eu percebi, caraca, tem alguma coisa aqui. E não tem como, não pode ser coincidência um negócio desse. E aí, esse foi só o primeiro dos episódios, né? Em 2024 e no início de 2025, acabou que eu não consegui fazer esse alinhamento, né? Físico, mental, psicológico, e aí refletir em todas as outras áreas da vida. Mas, na metade de 2025 ali, eu tava, começo de 2025, passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida recente, né? No segundo semestre de 2025, quando as coisas foram se estabilizando um pouco mais, eu decidi testar essa teoria mais uma vez. Eu comecei um processo de cutting de novo, em que eu saí desse físico aqui, mais ou menos ali em junho e julho, metade do ano, parecido com 2023, só que dessa vez eu tinha um propósito muito maior. Eu me coloquei a competir em dezembro de 2025, em que eu cheguei nesse físico aqui e subi pela primeira vez nos palcos do fisiculturismo. Então, mais uma vez, eu quis testar essa teoria na prática para ver o que acontecia. E o que aconteceu? Quanto mais eu ia focando cada vez mais dieta e via os resultados físicos no meu shape, quanto cada vez mais eu estava focado, determinado, confiante e via os resultados físicos no meu shape, eu cada vez mais passava essa mesma confiança para as outras áreas da minha vida. E qual foi o reflexo disso, né? No meu trabalho, eu recebi da minha chefe um desafio na metade do ano para assumir uma posição nova, uma posição que eu já tinha exercido parcialmente, mas nunca de maneira integral. E eu abracei aquilo com unhas e dentes. Chegou ali no final do ano, eu fui convidado de maneira especial para o planejamento estratégico nacional da empresa, que seria no Rio de Janeiro. Não seria um local, um evento em que eu iria, mas eu fui convidado justamente como uma forma de reconhecimento do meu trabalho. E nesse mesmo planejamento estratégico eu recebi esse troféuzinho aqui de revelação do ano de 2025. E esse troféu era nacional, tá? Da empresa inteira. Eu trabalho numa empresa que ela tem operação em vários estados diferentes e eu recebi esse troféu. Então, mais uma vez, eu comprovei na prática essa parte de como a mudança física, a confiança que você tem nessa mudança física, no foco que você cria para ter essa mudança física, ela passa para as outras áreas da sua vida. Então, chegou no final do ano com esse troféu, num planejamento estratégico, com viagem para o Rio de Janeiro, e também tudo isso foi coroado em dezembro, quando eu fui promovido mais uma vez. A mesma história se repetindo do mesmo jeito que aconteceu em 2023. A parte física, o esporte, o exercício físico, quando você foca nisso, quando você bota sua energia nisso, vê os resultados do seu esforço, do seu estudo, do seu trabalho ali, aí isso passa para todas as outras áreas da sua vida e você começa a aplicar o mesmo foco, a mesma determinação, a mesma confiança nas outras áreas e você tem resultado lá também. Então eu quis fazer isso mais uma vez em 2026, só que isso acabou conflitando com o objetivo que eu tinha na parte do fisiculturismo, né? Nesse ano estou entrando em um período de off-season do fisiculturismo, em que eu vou ficar um ano ali trabalhando para ganhar mais massa muscular, para voltar a competir somente em 2027. Então nesse ano eu não vou fazer nenhum cutting pesado e ao mesmo tempo eu também não vou competir. Tanto que
até em maio agora, vai ter a primeira competição de fisiculturismo natural aqui no Espírito Santo, em que eu vou estar presente, mas só assistindo, não vou competir. Vai ser muito legal prestigiar esse evento que vai ter aqui, que a INBF, a INBA, trouxe para o Brasil. É uma federação que já está bem forte em outros estados, e aqui no Espírito Santo vai ser a primeira competição. Então eu não podia escolher nenhuma competição ligada ao fisiculturismo. Eu tinha que escolher alguma coisa diferente, alguma coisa que me desafiasse e que me fizesse entrar nesse mesmo ciclo que eu entrei nos outros anos. E aí, eu tenho um amigo meu muito próximo que ele tá muito focado na corrida, né? Ele vai correr uma meia maratona agora e uma maratona na metade do ano. Então ele é um cara muito focado nisso, tá? E só me mandava coisa disso há 3, 4, 5 meses atrás, até mesmo antes da minha competição, tipo, bora correr, vamos correr, bora. E, cara, eu falei, mano, eu vou competir agora, brother, eu não posso fazer isso agora não, mas depois vamos pensar. E aí, passando a competição, eu virei pra ele e falei, mano, vambora. Era isso que eu precisava. Se encaixou exatamente com o que eu precisava para esse ano. Então eu entrei de cabeça nisso mais uma vez. E aí eu precisava de um objetivo que ao mesmo tempo fosse desafiador, ao distante de qualquer coisa que eu já fiz na corrida, 16 km, mas que ao mesmo tempo eu vejo que é possível. E eu vejo que é possível, muito possível. Na minha cabeça já tá feito 16 km, de verdade. Tanto que eu já tenho uma segunda meta acima dessa que eu quero fazer até dezembro, 21. Mas vão ficar nos 16 por enquanto. Calma aí, uma coisa de cada vez. Então, o principal objetivo de correr esses 16 km foi exatamente isso. Testar mais uma vez, ver mais uma vez a mesma história que eu fiz nos outros anos de 2023 e de 2025. E aqui, gente, não é sobre eu sair daqui com um troféu, sair daqui com uma promoção. É sobre eu principalmente sair daqui como uma pessoa muito melhor do que eu entrei. E eu sei que isso vai me trazer consequências muito boas, sejam elas quais forem. Se for uma promoção, ótimo. Se for um troféu, ótimo. Se for mais o básico, a base, o princípio de tudo é você se tornar uma pessoa melhor. E a partir disso, as consequências boas virão. Então, é basicamente esse o intuito, o objetivo e o contexto todo por volta desses 16 km que eu me coloquei nesse ano. Tô gostando muito dessa experiência. Cara, eu tô aprendendo muita coisa nova com a corrida que a musculação não me proporcionava, que eu não precisava, tipo, parar pra pensar nisso, porque são atividades diferentes, né? E, inclusive, eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, depois em uma outra oportunidade. E é isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aqui. Se você está gostando do conteúdo que eu tô postando, se inscreve no canal. Se você quiser dar sugestão, feedback para os próximos vídeos, o que a gente pode fazer, deixa um comentário aqui ou me manda uma mensagem, seja no direct do Instagram, seja no WhatsApp, se você me conhecer pessoalmente, que eu tô completamente à disposição, tô adorando fazer isso aqui. E vambora, daqui a pouco vai sair mais e mais vídeos na série. Animação, Matheus, vai! Parabéns! Essa pose é campeonato agora em dezembro. você tá aqui